Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar do título do Corinthians, desse jogo de volta entre Vasco e Timão, que terminou com vitória alvinegra paulista. Então, antes de tudo, peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Estou gravando esse vídeo aqui já é mais de meia-noite. Nossa, amanhã cedo eu tenho que trabalhar, no caso segunda-feira vai estar daquele jeito, mas não podia deixar de falar um pouco sobre o que foi essa final que coroou o quarto título do Corinthians na Copa do Brasil, o quarto título de Dorival Júnior na Copa do Brasil, tornando ele, ao lado de Filipão, os técnicos com maior número de conquistas na competição. Sendo que o Dorival Júnior são quatro equipes diferentes, né? E a última vez que o Dorival perdeu o mata-mata de Copa do Brasil foi em 2016, quando ele comandava o Santos. Incrível uma sequência deles, que são 18 classificações seguidas, ganhando mata-matas na competição, algo histórico, sem precedentes. O Corinthians, que vem com uma mudança na sua escalação, sai Rodrigo Garro, entra Maicon. Com isso, ele adianta Breno Midon, tem um meio com Martinez, Ranieri, Maicon e o Breno Midon mais à frente, atrás da dupla de ataque, repetindo o que foi feito em São Januário. Lembra que o Vasco e o Corinthians se enfrentaram, já que sob comando de Diniz e Dorival, no Brasileiro em São Januário. O Corinthians não teve Rodrigo Garro, jogou no banco naquela partida, fez questões físicas, e foi justamente isso, o Breno Midon mais avançado, na hora daquele jogo não foi o Martinez, foi o Charles, né? Michael e Charles atrás com uma dupla de volantes, e o Ranieri fazendo muitas vezes de um terceiro zagueiro, e naquele jogo deu muito certo, porque o Corinthians conseguiu explorar bastante, principalmente a subida dos alas, tanto o Mateuzinho, naquele jogo o Matheus Biduto foi um dos destaques, e na dupla de ataque tinha inclusive o Guinegão, que fez uma boa partida. Então foi um Corinthians que teve essa estratégia que deu certo. Eu até fiquei surpreso de não ter usado isso em nenhum momento no jogo da Neoquímica Arena, na partida de ida. Em nenhum momento o Corinthians realmente recuou um dos volantes para ser um terceiro zagueiro, soltou mais os laterais, buscou mais essas bolas longas para os laterais. Isso até me surpreendeu. Então, o Corinthians que em vários momentos você recuava um jogador para ficar ao lado dos zagueiros nas saídas. Geralmente era o Ranieri, o que para ele é mais confortável, porque ele é um jogador que tem muita dificuldade de jogar de costas, de ter que receber, virar e já decidir o que vai fazer, dar passe. Ele sofre muito com isso. O negócio do Ranieri é ver o jogo mais de frente, né, menos pressão possível. Não à toa que o lance do gol, o primeiro gol inicia com o lançamento dele, justamente isso, sem pressão, conseguindo pegar o jogo de frente e encontra o Mateuzinho. E o lance do gol do Vasco também é uma bola em que ele, naquele momento, teve que jogar de costas, e aí ele se complica todo. A pressão chega, ele erra o passe, e sai o gol. É um jogo que tem muita dificuldade com isso. Em alguns momentos você tinha uns laterais também, quando o Ranieri estava mais por dentro no meio, um dos laterais vindo fazer esse terceiro homem, ou o Bidu, em alguns momentos teve o Mateuzinho. Mas o Corinthians, por exemplo, no primeiro tempo, o lado esquerdo de ataque praticamente não funcionou, com o Matheus Bidu muito apagado, não fez uma boa atuação, o Michael também não conseguindo ajudar, o Corinthians dependendo muito das saídas pelo lado direito, e o começo do jogo mais truncado, o Corinthians tendo um pouco mais a bola, esfriando o jogo, um jogo mais inteligente para tentar cortar um pouco a animação do Vasco. Aliás, uma linda festa no Maracanã, na entrada das suas torcidas. E o Corinthians explorando isso, começou uma bola, primeiro uma tentativa de bola longa do Gustavo Henrique, buscando o Mateuzinho nas costas do Puma, e depois o lance do gol. O Ranieri encontra o Mateuzinho, né, e um lançamento maravilhoso do Mateuzinho para o Yuri Alberto nas costas da defesa. O zagueiro não viu, o Orlando Cuesta não viu o Yuri Alberto, a distância que ele pegou atrás dele, e o Paulo Henrique não conseguiu chegar a tempo também de encurtar. O Yuri Alberto domina, até deixa escapar um pouco, e aí eu acho que o Léo Jardim deveria ter saído do gol, né? Ele ficou ali preso embaixo da trave, deu tempo do Yuri Alberto dar um toquinho e abrir o placar. Um jogo que estava trucado, um jogo ainda mais amarrado, e o Corinthians consegue isso, consegue desestabilizar a defesa do Vasco e atacando a profundidade. O Corinthians também não conseguiu fazer na ida, né? Atacar as costas da defesa do Vasco. O Yuri Alberto não conseguiu fazer em nenhum momento. Dessa vez conseguiu. Até porque o Vasco, por estar jogando em casa, também jogo de final, a postura do Vasco é um pouco diferente, né? O Vasco com umas linhas um pouco mais altas. Não foi um time tão recuado assim. O Corinthians também não subiu a marcação como tentou fazer na Neoquímica Arena. Um bloco ali mais médio, não marcava dentro do seu próprio campo, mas também não subia lá em cima para marcar o Vasco, recuava um pouquinho. A partir da intermediária ofensiva começava ali a marcação com o Memphis, o Yuri Alberto e o Breno Midon mais adiantado, ajudando a dar esse primeiro combate.
Depois do gol, o Vasco claramente sente o gol que sofreu, tanto que o Corinthians tem uma chance claríssima com o olho aberto. Quase tivemos uma assistência de voleio de José Martínez, né? Ele vai dar um voleio, nem precisava fazer aquilo, né? Mas ele de vez em quando gosta de dar uma enfeitada, ele dá um puta de um voleio, é justamente isso, né? O Vasco com linhas mais altas e dando espaço para ele aberto atacar as costas. E ele conseguiu fazer isso em vários momentos do jogo, foi um importante desafogo do Corinthians. Ele ataca, só que ele finaliza muito mal, tenta finalizar de esquerda, mente por cima do goleiro, escolhe muito mal a jogada. E foi um momento ruim no Vasco, aqueles minutos pós-gol ali, o Corinthians poderia ter feito 2-0. Conforme baixou essa adrenalina, gol sofrido, especialmente os 15 minutos finais foram no Vasco bem melhor. O gol já nasce no momento que o Vasco estava melhorando, conseguindo chegar cada vez mais próximo no gol do Corinthians. Começou a explorar principalmente os lados de campo, seja na esquerda com o Andrés Gomes, seja na direita com o Paulo Henrique subindo por ali, e quando dava de conseguir colocar o Ryan em movimento, principalmente o Ryan para cima do Gustavo Henrique, que em velocidade é um confronto muito vantajoso para ele. Então o Vasco foi ao pouco conseguindo chegada perigosa, explorando principalmente os lados. O Andrés Gomes é um jogador difícil de marcar, um cara chatíssimo de ficar, porque ele não para, ele está sempre se movimentando, sempre buscando o jogo. Não é um jogador que fica só preso numa posição, não, ele se movimenta pro campo, tem hora que ele aparece por dentro. Essa ideia de jogo do Diniz, né, de jogadores mais se movimentando, é útil nesse sentido. O Nuno Moreira vindo mais por dentro, jogar também no momento de armação. O Gomes, sim, atormentando a defesa. O Vasco chega ao gol de empate num erro inicial do Corinthians, o Ranieri se enrola com a bola e o Vasco retoma e sai em velocidade, principalmente buscando sempre os lados de campo, nesse caso busca o lado esquerdo. O Andrés Gomes passa pelo André Ramalho com facilidade, em campo aberto, é um confronto desleal. E aí pra mim o erro do André Ramalho foi, cara, tem que parar com falta, né? Pô, final, segundo jogo, já tomou um drible ali, né? Foi pra dar o bote, perdeu facilmente. Não podia ter deixado o Andrés Gomes passar sem tentar fazer a falta, tentar atrapalhar alguma coisa. Até porque o árbitro era o Wilton Pereira Sampaio, né? Qualquer contato ele marca. Você tem um árbitro que gosta de picotar jogo, ele, Daronco, Rafael Klein na ida também. É importante destacar. A CBF colocou nos 2 jogos da final do Copa do Brasil 2 árbitros que em qualquer momento picotavam, faziam falta, paravam o jogo. Isso é bem irritante para quem tá vendo, seja torcedor, seja quem não é torcedor. É um saco isso, é um problema da arbitragem brasileira. O Andrés Gomes dá um lindo cruzamento, a defesa do Corinthians bagunçada, e o Nuno Moreira consegue explorar as costas do Maicon, que acabou indo mal no lance. A imagem da jogada é ele, né, perdendo pro Nuno Moreira. Aliás, vale citar também, tanto o Hugo Souza quanto o Léo Jardim, meu amigo, os dois pra sair do gol é complicado, hein? Puta que pariu. O Hugo Souza, mesmo aquele tamanho de braço, assim, ele quase nunca sai do gol em cruzamentos, e quando sai também, dá pra entender porque ele não faz isso. O Léo Jardim tem dificuldade também de sair do gol, são 2 bons goleiros, mas nossa, esse fundamento ambos são muito abaixo. Tem problemas com isso constantemente. E a reta final ali é um Vasco melhor, a empolgação da torcida. Volta no intervalo, o Corinthians já um pouco menos nervoso, né? Tentando jogar um pouco. O Vasco continua querendo ir para cima, explorando os lados. O Memphis Depay sofreu na primeira etapa, porque o Corinthians, depois ali daquela chance, aquele bom momento pós-gol, não conseguia mais ter saída, buscando muita bola longa. Algumas ele conseguia ganhar, mas o Corinthians jogando pouco pelo chão. E o fato do lado esquerdo de ataque do Bidu tá tendo uma atuação muito ruim, foi péssimo pro jogo dele, porque ele caía mais pro lado esquerdo. E sentia falta de ter mais jogadores aí para dialogar. Em alguns momentos, quando ele e o Breno Bidon conseguiam jogar ali, até a jogada andava. O Breno Bidon, que inclusive já estava fazendo um bom primeiro tempo, resistindo bastante à pressão, jogando ali por dentro, mesmo com a marcação vascaína, conseguindo sair bem. Mas no geral, no primeiro tempo, o Corinthians começa ali a primeira parte funcionando melhor dentro da sua estratégia, chega o gol, poderia ter feito 2-0, mas depois na reta final ali o Vasco foi melhor e mereceu também empate merecido, porque foi a primeira etapa. Só que aí você tem um lance capital da partida. Um jogo assim, o Vasco um pouco mais com a iniciativa, mas também não era uma grande partida. O Corinthians conseguia ficar um pouco mais com a bola em relação ao final do primeiro tempo, mas também não tinha, né, não conseguia criar chances. Aí o lance capital, o Pumita Rodrigues, que fez uma péssima atuação, improvisada na lateral esquerda. Eu me surpreendo que o Corinthians explorou isso tão pouco no jogo de ida. O Puma, né, na Neoquímica Arena, não foi incomodado em nenhum momento. Pô, você tem numa final o adversário jogando com um lateral improvisado,
e você em nenhum momento ataca isso, né? Foi algo difícil de entender. Já nesse jogo de volta, o Corinthians explorou isso muito mais. As subidas do Mateuzinho, especialmente contra ele, deram resultado em vários momentos. Aí o Pumita resolveu tentar driblar, foi desarmado com facilidade pelo Martínez. Ele aciona o Bidon, que assim, um lance genial, um lance espetacular. O torcedor do Flamengo, principalmente, e quem é fã de futebol, lembra daquele drible, acho que é do Berril, um Flamengo e Botafogo, uma semifinal de Copa do Brasil, que ele dá um drible espetacular no Vitor Luiz, inclusive está no banco do Vasco, que é um drible ali improvável, e que a partir dele ele começa a jogar do gol do Flamengo da classificação. E é um lance assim, memorável da Copa do Brasil. O do Breno Bidon é isso aí, e o peso ainda maior de ser numa final, e ter sido o lance que iniciou o gol do título. Cara, o drible que ele dá no Cauã Barros é espetacular. O Cauã Barros foi fazendo uma boa final no geral, ele foi indo muito bem no jogo de ida. Mas assim, hoje ele teve dificuldades com o Bidon. O Bidon, assim, saindo da pressão, resistindo, segurando bola, partidaça. Ele dá um drible espetacular no Caio Barros. E olha que o Cauã Barros tentou derrubar ele, tentou dar uma pernada, mas ele continuou de pé. E mesmo assim, eu devia ter sido derrubado, né? Do Vascaíno, mas assim, um drible espetacular, daqueles que vai ficar eternizado na história da competição. E aí puxa um contra-ataque de um 3 contra 2. E aí vantagem do Corinthians, o Mateuzinho dá o passe na hora certa pro Alberto, e o Alberto serve o Memphis. É isso. Não foi um jogo que ele participou muito, mas uma bola, uma chance, e ele foi lá e fez. Né? O que o Roger Guedes não fez em 2022. E após isso, a gente tem um Vasco que resolve se lançar de vez para o ataque. O jogo fica muito mais picotado, fica mais brigado. Em alguns momentos também praticamente não tem partidas, seja o Corinthians também buscando, né, cortar tempo, enrolar, seja que o Topeira Sampaio gosta de uma enrolação. As mudanças vão acontecendo, o Diniz começa a empilhar jogadores de ataque, todo jogador de ataque ele tinha possível, foi colocou o Verratti, colocou o GB, colocou o Matheus França, David, tirou o Cauã Barros, ao invés do Thiago Mendes já estava amarelado. Na reta final você tem ali o Thiago Mendes sendo esse último homem, com Cuesta e ao lado do Robert Renan, que fosse uma linha de 3, o Nuno Moreira ali mais à frente deles, e cara, só atacante. Né? Paulo Henrique aberto na direita, você tem, depois saiu o Pumita, vem o GB, vem o Matheus França, mas o Andrés Gomes talvez aberto na esquerda, o Ryan agora saindo mais da ponta direita para o centro, tentando levar perigo nesse sentido. E o Vasco passou a optar muito por cruzamentos, que é um time que faz isso muito bem. Você tem um cara como o Verratti que é tão soberano na bola aérea, faz sentido. E conseguiu até criar algumas chances, né? O Vasco teve bolas de perigo. O Hugo Souza mesmo só faz uma defesa no chute do Ryan, uma falta, que não foi nada, inclusive. Mas o Vasco teve algumas chegadas perigosas em cruzamentos, bola passando pela área do Corinthians constantemente. Só que aí entrou uma diferença muito grande dos dois times, que é o banco de reserva. Você olhar para o banco de reserva do Vasco, o único jogador capaz de fazer diferença ali era o Verratti, pela característica dele, pela capacidade dele em bola aérea. Os demais jogadores, cara, difícil. Titi, que entrou, Matheus França, que não conseguiu render o que esperado, David, o GB é um jovem da base ainda, nenhum deles de fato conseguiu, nem se esperava que conseguisse. O GB acaba ficando marcado negativamente, que a bola sobra para ele em alguns momentos e ele acaba finalizando mal, enquanto que no Corinthians tinha mais opções no banco. Entrou o André Luiz e o Choca vindo da base, os dois entraram bem. O André Luiz entrou muito bem no meio campo, ganhando alguns duelos, e foi importante para isso no Corinthians, dando mais poder físico ao meio campo. E eu espero em 2026 que ele continue ganhando cada vez mais minutos. É um jogador que quando entra consegue mostrar boas impressões. Você teve o Carrilho, que entrou mal. Aliás, a final do Carrilho, né, decepcionante, muito mal. Na ida foi pavoroso, na volta também. Eu acho que o contexto do jogo não era para ele. Um jogo mais de marcação, ter que desdobrar. Em alguns momentos ele teve que atuar aberto ali com o Andrés Gomes e perdeu todas. Não era jogo para ele, eu acho que foi um erro do Dorival por ele. E você teve também o Rodrigo Garro saindo do banco e principalmente o Angeleri. O Angeleri entrou muito bem no lugar do Bidu, por ser um cara mais alto, fisicamente nesses duelos com o Paulo Henrique, levou vantagem, mas assim, entrou muito bem na lateral esquerda, ali naquela área esquerda, ele e o Choca conseguiram entrar bem para proteger a área. Eu acho que o Dorival até demorou para pôr uma linha de 5, para fechar mais o time, achei que ele ia fazer isso mais cedo, só vai fazer mais na reta final, mas uma reta final de jogo de um Vasco tentando pressionar, indo com tudo para cima, e bola
passando pela área do Corinthians a todo momento, e aí o Corinthians conseguiu segurar. Do ponto de vista vascaíno, atuações individuais, assim, que dá pra se falar, decepção pelo Coutinho, por todo investimento, toda expectativa, a reta final dele de Copa do Brasil foi decepcionante, não teve nada assim de destaque. Andrés Gomes foi algum ponto positivo, o Cauã Barros na ida, jovem, foi um ponto positivo, vai ficar marcado pelo drible do Bidon, mas no geral foi uma boa final dele. O Ryan sempre sendo esse jogador que quando pega na bola todo mundo espera alguma coisa, a capacidade individual dele de driblar, de partir para cima. Eu acho que quando ele parte da direita para o centro, ele consegue ser um jogador muito mais perigoso, fazer muito mais diferença do que atuando como centroavante. E do ponto de vista do Corinthians, falando nesse segundo jogo, o André Ramalho, tirando o lance do gol, foi seguro. O Gustavo Henrique, mais uma vez, protegendo a área. Sensacional. Já falei do Angeléria, que entrou também. A partida do José Martínez, sensacional. É curioso, né? As únicas boas atuações, talvez, do José Martínez pelo Corinthians foram nas finais do Paulista e na final do segundo jogo da Copa do Brasil. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians. Simplesmente isso. As três, não vou falar as 3 melhores, mas 3 das 5 melhores atuações dele, talvez só 3 das 5 que ele foi bem de fato, foram justamente em finais. Impressionante. É um jogador que quando a partida pede justamente isso, destruição ao invés de construção, ele consegue ser útil. Com a bola no pé é sofrível. Apesar de que hoje foi bem ok também nesse sentido, mas foi muito importante. Parecia que tinha 3, 4 José Martínez em campo, cobrindo todos os espaços possíveis, dobrando ali, ajudando o Mateuzinho. Nos duelos com o Pumita, ele inicia o lance do segundo gol, partida muito boa dele. E, cara, o Yuri Alberto finalmente entregou uma boa atuação, conseguindo atacar as costas do adversário e sendo decisivo. Um gol e uma assistência. Impressionante. É um cara que está se marcando justamente por isso, por ser um jogador de decisão. São os gols em clássicos, a quantidade de gols em clássico que ele faz, e agora também gols decisivos. Ele fez o gol do título do Paulista e agora faz o gol e dá assistência na final da Copa do Brasil. É um jogador que está marcado dentro da história do Corinthians, apesar do segundo semestre não ter sido positivo. É isso. Na hora que tinha que aparecer, ele foi lá e apareceu e decidiu. E o Memphis Depay é isso. Cara é jogador ruim. Cara é Félix Torres. O Corinthians pagou o salário dele. Cara é o Pedro Raul, quando você tem que pagar parte do salário e nem joga. O Memphis, quando perguntaram do custo-benefício, foi barato. Salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado. Foi decisivo pro título paulista e pra arrancada que levou o Corinthians à Libertadores e a Copa do Brasil deste ano. Vamos lembrar, o Corinthians muito pouco nem disputou essa Copa do Brasil. E o Memphis Depay foi protagonista nessa arrancada, fugiu do rebaixamento e classificou o time pelo menos na Copa do Brasil desse ano. Foi decisivo na final do Paulista, no mata-mata do Paulista em geral, participou de gols em todos os jogos do mata-mata do Paulista, todas as fases no caso. E na Copa do Brasil, de novo, foi decisivo. Fez o gol contra o Palmeiras, gol da vitória no jogo de ida, fez o gol contra o Cruzeiro no jogo de ida, e agora faz o gol do título contra o Vasco da Gama. Simplesmente isso. E o Dorival tem seus méritos em Copas. É inegável que ele entende do assunto Copa. Tem muitas críticas ao trabalho dele. Acho que no mundo ideal, talvez, não sei se ele ficaria para 2026, mas é inegável que ele também tem seus méritos. O desempenho do Breno Bidon também é um mérito do Dorival, do quanto que ele cresceu. E, cara, as suas escolhas deram certo. Ele apostou no André Ramalho nessa reta final e o André Ramalho correspondeu. Tá surpresa de todo mundo. Ele apostou em Martínez, né, jogando a final, mesmo depois de tudo. E o Martínez foi um dos melhores em campo. Deu confiança para o Breno Bidon jogar mais avançado e ele simplesmente começou a decidir. Acreditou até o fim em Yuri Alberto, mesmo com todo mundo, mesmo com tudo, mesmo com todos os jogos mal e tudo mais. E o Yuri Alberto foi lá e fez o gol e deu uma assistência. O Dorival é um grande vencedor, acreditou nas suas convicções e acabou sendo coroado no fim. O Vasco é um sentimento muito ruim da perda do título. Seria o primeiro título em anos, seria o primeiro título nacional desde 2011, seria exorcizar demônios contra o Corinthians, seria voltar a conquistar um título e nenhuma torcida dos 12 grandes sofre tanto quanto a torcida do Vasco. E, cara, lamento você, torcedor do Vasco, pensa um amigo, não consigo imaginar o tamanho da dor e a frustração de saber que era possível. E pro Corinthians, com tudo que o clube vem passando, é um título com peso enorme, porque, cara, o futuro do Corinthians atual não é muito animador. Vai saber quando vai ter uma glória dessa. Primeiro título nacional do Corinthians desde 2017. E o 2025 é um ano marcante, porque encerra uma seca do Corinthians. Né? O último título do Corinthians tinha sido 2019, né? Paulista 2019. Desde então o Corinthians nunca tinha ganhado mais nada. E agora volta a ser campeão. Um ano
com todos os programas políticos do clube, ganha o Paulista em cima do maior rival e ganha a Copa do Brasil, exorcizando demônios. Elimina o Palmeiras no mata-mata de grande competição, algo que ele nunca tinha feito, quando só tinha eliminado o Palmeiras em mata-matas no estadual. Elimina o Cruzeiro, que era o algoz da Copa do Brasil de 2018, que era um time que tinha eliminado o Cruzeiro em 2016 também, e consegue ganhar uma disputa de pênaltis contra o Cássio, que é um ídolo, um cara que foi tão decisivo em tantas disputas do Corinthians, e agora contra o Vasco. E agora ganhando um título do Copa do Brasil no Maracanã, depois da decepção de 2022, num lance inclusive parecido, né? O que o Roger Guedes pede tem suas semelhanças, e agora o Memphis vai lá e faz. E não tem como deixar de falar. O Corinthians ganha do Vasco, uma final 25 anos depois do título do Mundial de 2000, e com um uniforme que é em homenagem àquela conquista. Tem seu simbolismo. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou muito longo, é inevitável. Quero saber de você, o que aguentou minha voz até o final, o que achou desse jogo de volta, o que achou da conquista do Corinthians, se concorda, discorda de alguma coisa que eu falei. Não se esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e mais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim, por você que esteve aqui comigo esse ano inteiro. Acho que deve ter mais coisas ainda, não é o último vídeo do ano, mas muito obrigado de coração. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo, tchau, tchau e até a próxima.